Eternas Consolações por Franklin Dávila. Uma mensagem para crentes enlutados. A morte de um familiar ou de uma pessoa muito querida faz parte dos grandes problemas humanos. Quando nos encontramos com pessoas nessa situação, é difícil encontrar palavras para consolar os enlutados, porque não sabemos com precisão a dor que passam naquele momento. Para um enlutado, é também penoso ter de escutar palavras que, mesmo bem intencionadas, estão longe de servir como um bálsamo para a mais dolorida das feridas de toda a existência. Considerando que palavras ditas fora de tempo jamais serão esquecidas e considerando a situação de dor e saudade que abatem essas pessoas, o ideal é que se fale pouco. Se não tivermos o que dizer, fiquemos em silêncio. Saiba que é bem mais importante que falar, o melhor mesmo é se fazer presente, estar ao seu lado, chorando com os que choram. A dolorosa saudade que vem por causa da morte é porque ela separa pessoas queridas. A dor aguda do luto se multiplica na medida que reconhecemos a nossa impotência de nada poder fazer para evitá-la, nem repará-la, senão ter de suportá-la com todas as suas consequências. Muitos pensadores de nosso tempo têm considerado esforços para minimizar os efeitos da morte e torná-la menos dolorosa para que os enlutados não chorem nem sofram tanto, que num tempo mais curto sejam aliviados dos sofrimentos do luto, que a saudade não deprima e a lembrança da pessoa amada não provoque tristezas prolongadas. O objetivo desta leitura é oferecer palavras silenciosas, conduzindo a mente e o coração do enlutado para refletir sobre as belas palavras de vida do Senhor Jesus e ajudá-lo a suportar a distância causada pela mais dolorosa de todas as partidas. O que é a morte? Saber o que é a morte nos ajudará a refletir sobre o tema. Mas vem do bondoso Deus a mais exata e profunda definição. O corpo volta à terra para ser o que era, pó, e o espírito volta para Deus, Eclesiastes 12:7. Sai o espírito do homem e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia também morrem todos os seus projetos. Salmo 146:4. Morte é a saída do espírito do corpo do homem. É o retorno do espírito para se encontrar com o Criador, o Deus Criador. Isto pode parecer simples, no entanto, é um fato tão solene quanto a concepção, o momento quando Deus forma o espírito e o coloca no corpo. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Isaías 12:1. Na concepção, Deus envia o espírito para dar vida ao corpo. Na morte, Deus retira o espírito, levando-o para si. O Senhor nos fez para a vida, contudo morremos. A morte é a sentença dada por Deus por causa da transgressão do homem e que passou a todos os homens. Tendo sido criados para a vida, jamais nos acostumaremos com a morte e sempre reagiremos com a emoção à notícia do falecimento de uma pessoa querida. Uma realidade inevitável. Está escrito: há tempo de nascer e tempo de morrer. Logo, a morte é uma realidade natural e inevitável, porém, a notícia sobre a morte de alguém é sempre recebida com surpresa. Quando uma pessoa próxima a nós morre, há sempre um gemido, perplexa paralisação, consternação e, por que não dizer, uma inconformação silenciosa, pois todos desejamos que tal coisa não aconteça. Nenhum enlutado deve ser censurado por suas reações de pesar. Essas reações são comuns, normais e humanas. Lembre que Abraão lamentou a morte de sua esposa Sara. Isaac só foi consolado da morte da mãe quando se casou com Rebeca. Noemi ficou muito tempo com a alma amargurada por causa da morte do seu marido e filhos. Davi gemeu a morte de seu filho Absalão e ficou profundamente abalado com a morte de seu amigo Jonatas. Heróis da fé choraram os seus mortos. A morte de pessoas queridas traz muita tristeza. Quem já passou pela experiência dessa perda sabe disso. Até o apóstolo Paulo fez referência em uma de suas cartas a um agradecimento dirigido ao Senhor por ter livrado seu amigo e companheiro Epafrodito da morte
evitando com isso que o apóstolo tivesse tristeza sobre tristeza. É isso aí. A morte de um querido traz tristeza sobre tristeza, ou seja, tristeza dobrada, muita tristeza. Muitas coisas na vida nos trazem grande consternação, mas nenhuma se compara com a morte. Ter de suportar o fim do relacionamento com um pai querido, uma mãe amada, com um filho dedicado, um irmão companheiro, com uma esposa querida, um amigo mais chegado que um irmão, é difícil, muito difícil de descrever. Aqui está indubitavelmente o que de mais dramático há na morte: o rompimento imensurável das relações pessoais, uma espécie de morte social, não se poder compartilhar nem contar mais com a companhia da pessoa querida faz falta e dói demais. Certamente os órfãos e as viúvas são os que mais conhecem de perto essa dor e sabem que o sentimento que se tem é de perda irreparável, de vazio impreenchível e de muita tristeza por não mais poderem conviver com o que partiu e não mais voltará. Todos os momentos após a morte são pesarosos, e se houver um mais doloroso do que outro, eu optaria por aquele momento quando se retorna do cemitério. A volta para casa é crucial, é a mais torturante de todas as caminhadas. Chegar em casa e olhar para os quatro cantos e não ver a esposa, ou o marido, ou o filho, ou os pais, é muito triste. Olhar para a parede e observar no quadro de fotografia aquela aparência tristonha e distante, a cadeira desocupada, o quarto vazio, a roupa tão parecida com ele ou ela ali estendida, os chinelos, um junto ao outro, num canto da casa quase sem luz, já sem dono. Tudo isso causa tristeza e muita saudade. O psicológico das pessoas é tão afetado que algumas têm a sensação de que ouviram a voz do falecido vinda de algum lugar da casa, como se ele ainda estivesse por lá. No entanto, é pura impressão. A pessoa que amamos foi transferida para outra morada, definitivamente não está mais ali. Seu espírito voltou para Deus e seu corpo foi levado para a conhecida morada dos mortos. Aqui estão as dores e as tristes consequências da morte física. Ela põe fim aos relacionamentos pessoais, aos encontros sociais, aos diálogos ideológicos, às caminhadas compartilhadas, o vivenciar das novidades diárias. Mas não fica só nisso. Há que se dizer também que a morte da pessoa querida nos faz perder um pedaço da vida. Inconscientemente também vamos morrendo com elas. Partes de nossa vida se vão, morrem, e outras continuam por mais algum tempo por aqui até o dia da nossa partida. E assim segue a humanidade o seu caminho, vivendo e convivendo com a morte das ascendências e das descendências, com a morte das gerações, com a morte dos homens. O que acontece imediatamente após a morte do cristão? Certamente esta é a interrogação que mais se faz quando o assunto é morte. Também não podemos deixar de dizer que este é o mais interessante capítulo da teologia para os enlutados. O que acontece após a morte? Dizem que a morte é o fim de todas as coisas. De algumas coisas, sim, mas quando se trata de existência, não. A existência continua, espírito não morre, retorna para Deus e passa a habitar numa nova dimensão de consciência e de lugar, onde o outrora invisível e inacessível agora se torna visível e acessível. A palavra de Deus diz que no exato momento que o cristão fecha os olhos para esta terra, ele comparece imediatamente à presença de Deus. Quando o espírito sai do corpo, imediatamente, na velocidade de um relâmpago que viaja no firmamento, o espírito volta para o Criador. Imediatamente é levado pelos anjos para o paraíso celestial, numa carruagem angelical formada por querubins, os carros de Deus, sobre quem Deus está entronizado, semelhantes aos que elevaram Elias, segundo nos conta Eliseu. Então o cristão se achegará a Deus e a Jesus e a incontáveis
hostes de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e se juntará aos outros irmãos da igreja que morreram, vindos de todas as nações. É importante saber isto. Todos os que morreram crendo em Cristo se encontram, neste exato momento, ao redor do trono, no meio de uma multidão que não se pode contar, em descanso e regozijo celestial. Mas que trono é esse? Para termos ideia desse trono de Deus, é necessário ler vários textos das Escrituras, porém, o apóstolo João recebe de Jesus a visão mais detalhada e a ordem para que ele escreva e envia em carta para os cristãos. Assim escreve o apóstolo: Alguém está sentado no trono. Seu aspecto é indescritível. Ao redor do trono há um arco-íris com tom esverdeado. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões e fogo santo que ilumina o altar. Diante do trono há algo parecido com o mar, sendo de vidro, de uma transparência cristalina inenarrável, e um grupo de seres esplendorosos permanentemente proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João viu também ao redor do trono os crentes que já haviam morrido, participando do louvor, juntamente com outros seres viventes, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, e àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Há outros detalhes interessantes na visão do trono que Jesus dá a João. Ele vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Ele viu também com vestiduras brancas os que haviam sido mortos por causa da grande perseguição. Esses também se achavam diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Que revelação gloriosa! Diante do trono estão muitos anjos, seres celestiais, e também neste exato momento os nossos queridos que partiram e nos deixaram saudades. Lá estão e já não sofrem mais, suas lágrimas foram enxugadas e nenhum incômodo os perturba. Lá eles estão e a cada momento vão se unindo aos que daqui partem, formando uma multidão maravilhosa dos remidos por Cristo. A visão que João recebeu de Jesus é muito importante para sabermos que a morte não é o fim. Que maravilha! Quem morre não fica dormindo no túmulo, nem congelado no estado de inconsciência, nem retorna para ter contatos com os terrenos suplicando por preces ou desejando reencarnar. Muito pelo contrário, todos os que morreram com Cristo estão agora mesmo, diante do trono de Deus, o paraíso celestial, em louvor e adoração. Como Lázaro, não podem contatar com os espíritos dos mortos, nem sair do paraíso para trazer recados para os da terra, pois agora estão com Deus. Foram separados por Deus para estarem para sempre com Ele, e do seio de Abraão jamais sairão. A Bíblia Sagrada é extraordinariamente confortadora e bela. Só pela palavra de Deus podemos tomar conhecimento que morrer não é deixar de existir, não é perder a consciência, não é vagar no infinito. Para o cristão, morrer é viver, é ter a sentença de morte transformada na maior de todas as oportunidades abençoadas. É sair deste mundo para entrar no tabernáculo eterno, o céu. A morte sempre será morte, uma sentença. Mas por causa da morte de Cristo, para o cristão, ela tem outro sentido, uma porta que se abre para a vida, tanto que o Espírito Santo se refere a ela como partir do mundo, unir-se aos pais, ter a casa terrestre desfeita,
voltar ao pó, render o espírito, ausentar-se do corpo e estar presente com o Senhor. Que maravilhosa obra Cristo realizou por nós! Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Morreu para perdoar os nossos pecados de uma vez para sempre. Morreu para nos fazer bem-aventurados. A bênção da vida eterna feliz que teremos é por causa da obra que ele realizou em nosso favor. Tudo o que Cristo fez por nós é suficiente. Nada mais poderá ser feito após a morte, porque Cristo já fez tudo. Nada se pode fazer pelos pecados, porque Cristo já perdoou. Não se voltará mais a esta terra para purificar-se de pecados passados, porque Cristo já fez expiação por todos os pecados de uma vez para sempre. A obra realizada por Jesus foi suficiente para nos fazer entrar no descanso celestial, e por causa dessa obra é que o Senhor pôde dizer ao que fora crucificado com ele: hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje foi no dia da morte do homem. Isto quer dizer, no dia que aquele homem morreu, naquele mesmo dia, o Senhor Jesus o recebeu no paraíso celestial e os seus olhos se abriram para contemplar a glória eterna. Foi por causa da obra de Cristo que Estevão pôde levantar os olhos para o céu e vê-lo aberto e ver Jesus à mão direita de Deus. O primeiro mártir cristão faz a última oração de sua vida: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Jesus o recebeu nas regiões celestiais naquele exato momento, assim como tem recebido todos aqueles que, como Estevão, olham para os céus e buscam por Jesus. Portanto, diz a Escritura Sagrada, comunicando convicção e esperança, resta um repouso para o povo de Deus. O que aguardam os que já morreram? Todos os cristãos que agora estão diante do trono de Deus aguardam pela ressurreição. Suas almas foram aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entraram na glória e aguardam que seus corpos sejam gloriosamente reconstituídos. Esta é a mais alviscereira de todas as notícias. Os que foram para Deus aguardam pelo momento da ressurreição de seus corpos. Ressurgirão para a vida eterna todos os que morreram com Cristo. Ressuscitarão em plenitude física e espiritual, com natureza incorruptível, à semelhança do corpo glorioso do Salvador. A Bíblia não revela quando isto vai acontecer. É um daqueles segredos que Deus reservou para si. Contudo, ensina que será num momento muito rápido. Embora Deus não tenha revelado quando isto se dará, a ressurreição ocorrerá num dia, mês, ano e hora do calendário, quando a velha história da queda chegará subitamente ao fim, com a vinda do Senhor em glória sobre as nuvens do céu, seguindo-se imediatamente a ressurreição. Bem sabemos que Jesus voltará e sua vinda pode acontecer a qualquer momento, podendo ocorrer em nossos dias ou em qualquer outro período futuro. A verdade, porém, é que o Senhor virá e há um dia reservado por Deus para a sua volta, quando os espíritos aperfeiçoados se unirão aos corpos glorificados. Então se dará a ressurreição dos mortos. Enquanto não acontece o dia da ressurreição, os que morrerem crendo em Cristo vão se encontrando no paraíso celestial diante do trono de Deus. A visão que se tem de Lázaro no seio de Abraão é uma figura de que os mortos em Cristo vão para os seus braços no paraíso celestial, o lugar da promessa, a casa de Deus, em plena consciência, aguardando o dia em que receberão um corpo perfeito e incorruptível, constituído de uma natureza adequada às atividades do Espírito que habitará na santa cidade. Enquanto a ressurreição não acontece, os espíritos dos que morrem estão plenos de alegria consciente, do regozijo espiritual, das experiências eternas, dos maravilhosos sentimentos da vida eterna, dos sabores e delícias celestiais. Todos os que morrem com Cristo passam a habitar no tabernáculo celestial do Pai das Luzes, onde há plenitude de alegria. Que maravilha para os ouvidos de pecadores como nós! Medite na bela poesia deste canto.
junto ao trono de Deus preparado. Há, cristão, lugar para ti. Há alegria perene ao seu lado. Há profundas delícias ali. Sim, ali, sim, ali. De seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem, com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz, pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. O que acontecerá após a ressurreição? A palavra de Deus diz que no dia da volta de Jesus, dar-se-á o mais indescritível momento de comunhão. Corpo e espírito glorificados se unirão na mais perfeita, bela e santa harmonia da nova criação. Passarão a habitar na cidade santa que desce do céu da parte de Deus. Naquele dia, dada a palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os crentes que morreram ressuscitarão, e os que ainda estiverem vivos naquele dia passarão por uma radical transformação e juntos habitarão na Nova Jerusalém, cidade arquitetada pela mente de Deus e construída no céu, tão bonita e tão arrumada e tão alegre como jamais se contou ao mortal. Essa nova cidade será o lugar da habitação plena, onde o Senhor mesmo habitará com o seu povo e viverão como uma nação santa. Ali conheceremos realmente o verdadeiro sentido da vida. A cidade que desce dos céus é indescritivelmente linda. A grandiosidade dela é celestial e nada há tão esplendoroso na terra com a qual se possa igualar. A expressão bíblica é que ela tem a glória de Deus. A cidade é quadrangular e na sua estrutura estão colocadas preciosas pedras que a adornam com expressiva beleza. A cidade não precisa da energia do sol nem da inspiração da lua. A claridade é espiritual, vem da glória de Deus que brilha diretamente através do Cordeiro Jesus, que é a lâmpada única dessa cidade. Assim não haverá noite, nunca mais penetrará contaminação alguma. Todos os crentes ali estarão no mais belo lugar que nenhuma mente, por mais prodigiosa que seja, é capaz de imaginar. João viu um rio brilhante como o cristal correndo pela cidade. Esse rio é aquele profetizado pelo salmista que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ezequiel teve a visão desse rio que jorrava do santuário. Há uma grande praça que vai de uma margem à outra do rio, onde está plantada uma árvore que produz frutos, e suas folhas medicinais representam a saúde perfeita dos crentes, indicativo de que nenhuma enfermidade atingirá os filhos de Deus. Essa árvore é chamada de Árvore da Vida. Nessa cidade não haverá maldição. Os crentes servirão ao Senhor com alegria. Deus resplandecerá a sua glória na face de Cristo visivelmente. Todos os santos de Deus estarão reunidos e contemplarão a face de Cristo, e com ele se identificarão, pois terão a mesma natureza. Tudo será permanentemente novo. Não haverá lembrança do passado, jamais haverá memória das coisas passadas para perturbar os pensamentos. Haverá, sim, perpétua exultação na contemplação de todas as coisas que lá estarão, reinará o regozijo, a alegria.
A alegria de Deus estará ali naquela cidade com aquele povo, e nunca mais se ouvirá nenhum som de choro, nem os gritos do clamor. Não haverá mais a tristeza do luto, nem o desgosto com as calamidades. Pais não chorarão mais a morte de filhos, nem os filhos a de seus pais. Lágrimas da viuvez e da orfandade não mais existirão. Nenhuma falta se sentirá, pois em tudo haverá provisão e deleite. Não haverá fadiga. A harmonia naquela cidade é vista na figura do lobo que pasta com o cordeiro. Não haverá mais o agente do mal, nem a presença do que causa o dano. Existirá a mais perfeita cidadania, a cidadania celestial. Diante destas coisas, o profeta Isaías exorta os filhos de Deus a se regozijarem. Este é o imperativo do Espírito Santo a todos os enlutados. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai. Há um lugar preparado para os cristãos. A Nova Jerusalém é a sombra das asas do Altíssimo. O apóstolo Paulo descreve a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. O profeta Isaías ilustra a cidade santa como a mãe que consolará os cristãos com o leite dos seus seios e consolará a todos os que prantearam, e neles haverá deleite com a abundância de sua glória. O profeta completa: então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vocês serão acalentados. Que maravilha! Eternas consolações! O Senhor estenderá a paz sobre a cidade, assim como um rio se estende sobre a terra, transbordando sobre as suas margens e banhando com a sua presença a todos os seus habitantes. A Nova Jerusalém será uma cidade de eternas consolações, na figura de uma criança abandonada no passado, ilustrando nossa trajetória neste mundo. Agora ela encontra a mãe que lhe oferece o peito para que mame, segura e carrega o filho nos braços, e dali não sairá mais, e sobre o regaço de uma maternidade segura e tranquila, a criança, os remidos, dormirá o sono dos justos, sonhará a realidade dos inocentes, e na sombra das asas do Altíssimo descansará no leito de uma eternidade feliz. A habitação nesse lugar maravilhoso não será por um dia, um mês, um ano ou um milênio, mas eternamente, pelos séculos dos séculos. Medite na maravilhosa poesia deste belo cântico. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada de áureos troféus. Lá no meio da praça está um rio, da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis, muito felizes, irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atingem a mansão eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai os chamar proclamando: tereis eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e recebe o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido, que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que mais se poderia dizer para consolá-lo? Muito mais se teria, porém, o que foi dito, com toda a certeza, é o suficiente para despertar sua alma para as profundas maravilhas que um dia serão a sua realidade. Que evangelho maravilhoso é o evangelho da graça do Senhor Jesus! Glorie-se neste santo evangelho e glorifique ao Senhor Jesus. Você ouviu que para tão dura realidade há boas notícias.
Deus transformou a morte numa oportunidade de bênção indizível. Os enlutados precisam ficar firmes e confiantes na palavra da esperança de que um dia nos reuniremos a eles, cada um à sua vez. Os enlutados precisam continuar a viver animando o coração com as belas palavras de vida do Senhor Jesus, nosso Salvador, que tem preparado para nós algo tão maravilhoso que jamais se contou ao mortal. Enquanto as promessas aguardam pelo dia de seu cumprimento, temos motivos para chorar a saudade daqueles que nos foram tão próximos e tão especiais. No entanto, fixemo-nos no Deus que nos fala sobre um futuro glorioso, uma vida nova, um novo tempo onde todos os nossos sonhos, desejos e necessidades serão satisfeitos. O Senhor nos tem falado de uma nova cidade para habitar, onde se encontrarão todos os remidos de Deus. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa alegria e a glória de Deus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Disse Jesus.